Descontinuidades subsuperficiais podem ser melhor detectadas pelo método LP fluorescente removível com água. Primeiro, já sublinhei subsuperficiais. Não detecta descontinuidade sub, mas sim na superfície. Olha a letra D. Nenhum método citado acima detectará descontinuidades subsuperficiais. Então, a alternativa correta é a letra D. 2. Qual das seguintes peças não poderia ser examinada por LP? Letra A, uma peça de ferro fundido. B, material poroso. C, alumínio forjado. D, material não poroso. Então, o que não poderia ser examinado? Letra B, material poroso. 3. Qual da seguinte descontinuidade abaixo pode ser detectada pelo exame com LP? Uma trinca subsuperficial? Não. Inclusão interna? Não. Trinca superficial? Sim. Todas estão corretas? Todas estão erradas? Não. Então a letra C, trinca superficial. 4. Qual dos materiais abaixo normalmente não é examinado por LP? Alumínio, cobre, borracha ou vidro? Borracha, porque borracha é um material poroso. 5. Qual das afirmativas abaixo não caracteriza o exame por LP? Esse método pode ser usado para testar grandes peças? Sim. Pode ser usado para encontrar descontinuidades superficiais pouco profundas? Sim. Esse método pode medir precisamente a profundidade de uma trinca? Não. Esse método pode ser mais ou menos sensível dependendo do uso de materiais penetrantes diferentes? Sim. Então, o que não caracteriza é a letra C, medir precisamente a profundidade de uma trinca. Qual dos materiais abaixo não pode ser examinado por LP? Plástico, aço de alta liga, ferro fundido, cerâmica. Aquele que não é poroso. Letra D, cerâmica. 7. Qual das seguintes afirmativas é a limitação principal do LP? Letra A. O exame por LP não pode detectar descontinuidades superficiais. Está correto. Só que ele quer uma limitação. B. O exame não pode ser usado para materiais ferromagnéticos. O exame com LP não pode ser usado em materiais ferromagnéticos. Isso não é limitação, tá? C. O exame com LP não pode detectar descontinuidades rasas e largas. Também não é limitação. D. Não pode definir descontinuidades não metálicas. É uma limitação, tá? É um exemplo. Não tem muito a ver, mas é um exemplo. Não pode definir descontinuidades não metálicas. Vai descobrir, vai detectar descontinuidade. Agora não tem como definir se ela é metálica, se ela é não metálica. Beleza? Então 7, letra D. 8. Pode-se utilizar o exame com LP para detectar porosidade internas? Interna já condenou, não pode. Trincas de fadiga em peças de liga de magnésio? Correto. Corrosão nas paredes. Corrosão nas paredes finas de tubo? Não, não, não. A sua parede, a superfície não pode ter corrosão. Beleza? C. Conteúdo de carbono em aço? Também não vai detectar. Beleza? Tem que ser trincas, nesse caso aí, trinca de fadiga, letra 8, letra B. 9. O exame com LP é um ensaio destrutivo usado para localizar e avaliar todos os tipos de descontinuidade em uma peça? Não. Localizar e determinar o comprimento, a largura e a profundidade da descontinuidade? Não. Localizar as descontinuidades superficiais existentes em uma peça? Sim. Determinar a tensão de escoamento de uma peça? Não. Então, letra 9, letra C. 10. Em qual dos seguintes materiais pode um exame com LP, em qual dos seguintes materiais pode o exame com LP não ser eficiente? No material poroso. E qual das alternativas ao material poroso? Letra C, porcelana, cerâmica. Qual afirmativa abaixo é uma desvantagem, sublinhe desvantagem, do LP fluorescente removível com água? Uma desvantagem. As indicações de descontinuidade são mais brilhantes e mais fáceis de serem vistas do que quando se utiliza penetrantes coloridos, não fluorescentes. Correto. Essa é uma vantagem, mas ele quer uma desvantagem. Não existe estágio intermediário entre o fim do tempo de penetração e a lavagem com a água. Essa é uma vantagem. C. Não existe um tempo de emulsificação crítico quando se usa esse tipo de penetrante. É uma vantagem, porque ele é removível à água, então ele já é autoemulsificante.
D. É removido com facilidade do interior das descontinuidades largas e rasas. É uma desvantagem. Utilizar método de remoção com água pode retirar com facilidade o LP das descontinuidades largas e rasas. Então, 11, letra D. 12. Qual a forma que normalmente não é aceita como classificação do sistema de penetrante? Classificar pelo método usado para remover o excesso penetrante? Sim. Ou ele pode ser removível a água, solvente, lipofílico, hidrofílico. B. Pelo tipo de iluminação usada para detectar descontinuidade? Sim, ele pode ser colorido, fluorescente. C. Pela viscosidade do LP usado? Não tem essa classificação. Então, nesse caso aí, o 12 é a letra C. 13. Os penetrantes podem ser classificados ou divididos pelo método usado para remoção de excesso. Qual das seguintes afirmativas é uma classificação apropriada, considerando a afirmação acima? Não removíveis com solvente, não tem essa classificação. Degradados por vapor, também não tem. Removíveis por escoamento, também não tem. Removíveis com água, sim tem, é a letra D. 14. Qual dos seguintes tipos de penetrante colorido é conhecido normalmente? LP removível com solvente, LP removível com água, LP removível com água após emulsão. Todas estão corretas. Todas estão corretas, ok? Letra D, todas estão corretas. O termo usado para definir a tendência de certos líquidos para penetrar em pequenas aberturas, tais como trincas e fissura, é chamado de capilaridade, letra C. O termo usado para descrever a ação do revelador na absorção do LP do interior da descontinuidade para fora, assim como a maior causa do afloramento do LP para aumentar o contraste e a sensibilidade, é chamado de manchamento, é o sangramento que vai ter na sua superfície. Então, o 16 é a letra C. 17. A finalidade do uso de um revelador em uma peça de exame é... Qual a finalidade do revelador? É absorver. B ou D? É a letra D. Absorver o LP da descontinuidade e proporcionar contraste de forma a ser visto penetrante. 18. Qual das seguintes propriedades físicas, mais do que qualquer outra, faz com que o material seja um bom penetrante? Viscosidade, tensão superficial, capacidade de molhabilidade ou umedecimento? Letra D. Apenas uma propriedade não determina se o material é ou não bom penetrante. Letra D tem que ser marcada. 19. A penetrabilidade de um penetrante é influenciada e pode ser medida em termos de quais das seguintes propriedades que dizem respeito às características superficiais específicas? Letra D, tensão superficial e habilidade de umedecimento, que é a mesma coisa que molhabilidade. Habilidade de umedecimento é molhabilidade. Então, 19 é a letra D. 20. Qual das seguintes propriedades é importante que nenhum LP possua? Fluidez, volatilidade, viscosidade ou molhabilidade? Letra B, volatilidade. 21. A capacidade de umedecimento de um líquido penetrante é medida pelo ângulo de contato entre a superfície e o líquido. Penetrantes com boa molhabilidade devem ter um pequeno ângulo de contato, ok? Um ângulo menor do que 90 graus é considerado bom. Beleza? Mas quanto menor o ângulo, é melhor. Então, a letra A, um pequeno ângulo de contato. 22. Quando o exame com LP é feito por imersão? Letra A. A peça deve permanecer no banho somente o tempo suficiente para assegurar que a superfície está coberta por penetrante. Correto. Você vai trabalhar com LP por imersão. Você tem um tanque cheio de LP, e aí você tem um cesto onde você coloca aquelas peças ali dentro, mergulha, dá aquela chacoalhada para eliminar possíveis bolhas e voltou com ela. Então você não precisa ficar com ela todo o tempo lá. Então nesse caso aí está completinha a letra A, já é a letra A, beleza? As outras estão incompletas. Está faltando alguma coisa ou não tem muito a ver. A peça deve permanecer no banho durante todo o tempo de penetração? Não.
A peça deve permanecer no banho no mínimo metade do tempo? Também não. A peça deve permanecer no banho um período maior que 5 minutos? Também não. Não tem tempo. É só mergulhar, deu aquela chacoalhada e voltou. Então, 22 é a letra A. 23. Diferentes tipos de descontinuidades em vários materiais requerem diferentes tempos de penetração. Em geral, trincas estreitas bastante compactas requerem. Trincas estreitas bastante compactas requerem tempo de penetração mais curto do que aquele requerido para as trincas largas e rasas. Tempo de penetração maior que o requerido para a descontinuidade larga e rasa. Perfeito, ó, perfeito. São trincas estreitas, bem pequena, bem fina. Então, o tempo de penetração tem que ser maior do que aquele requerido para descontinuidades largas e rasas, porque a dificuldade de detecção é maior, beleza? Letra C, uma limpeza cáustica. Tem nada a ver, não se mexe com isso. Letra D, o mesmo tempo de penetração requerido. Também não. Por isso que você tem uma margem. Se lá fala para você que é de 10 a 60, você sabe que normalmente uma descontinuidade muito larga, você vai utilizar um tempo mínimo. E a descontinuidade muito fina, você pode até utilizar o tempo máximo. Então, 23, a correta aí é a letra B.